A casa decidiu deixar para 2026 o projeto de lei do impeachment. Foi um pedido do relator do projeto de lei, que revisa a lei, que é o senador Weverton Rocha. E é justamente com ele que a gente conversa agora. Nós estamos nos nossos estúdios em Brasília. E quem participa dessa conversa aqui também, Luísa Martins, que está em tela, e ela que viabilizou Isabel Mega, senadora Isabel Mega, que ficou ali, hein, tentando para o senhor conseguir conversar com a gente. Então eu passo aqui a palavra para Isabel. Isabel, bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você. Tô chegando um pouquinho mais tarde aqui no live, que bom ter você de novo. Clarissa, que segurou o forninho aí todos esses dias, Luísa e senador, bom dia, bem-vindo aqui à CNN. Senador, a gente viu o quanto esse processo todo de revisão da lei do impeachment despertou um conflito entre os poderes. Como que o senhor avalia, depois da costura que foi feita com o ministro Gilmar Mendes, a suspensão parcial da decisão liminar dele e esse assunto esfriando, ficando para 2026? Como que a gente está nesse momento, nessa relação dos poderes, e isso significa que o Senado pode retroceder em relação à ideia de tocar esse projeto, ou isso vai ser tocado de qualquer maneira a partir da volta do recesso em fevereiro? Primeiro, cumprimentar aqui todos os telespectadores da CNN, a Bel, a Luísa, a Elisa, a Clarissa, dizer que é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. É importante já na sua pergunta eu começar do início para que a gente possa posicionar um debate de tamanha envergadura e seriedade como é o debate da lei que trata o crime de responsabilidade. Ele não é a lei que trata sobre lei de impeachment de ministro do Supremo. Em 2022, o senador presidente do Congresso Nacional daquela quadra, o presidente Pacheco, protocolou um projeto que revisa, moderniza a lei de 1950, que trata sobre os crimes de responsabilidade. Ele instituiu, através de um ato número 3, de fevereiro de 2022, a criação de uma comissão de juristas. Na ocasião, ele convidou um membro da Suprema Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, então ministro daquela corte, para presidir essa comissão de juristas. Ela foi formada por juristas renomados, entre eles pessoas que participaram ativamente dos 2 últimos impeachments. Como foi o caso, por exemplo, do próprio ministro Ricardo Lewandowski, que presidiu todo o processo no Senado Federal durante o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O secretário-geral da mesa do Congresso Nacional, que era o Luiz Carlos Bandeira, naquele momento ele estava como membro do CNJ, também participou dessa comissão de juristas. Então, é importante esclarecer que, naquele momento, o presidente Lewandowski, com os membros da comissão de juristas, ofereceram ao Senado Federal um anteprojeto com 82 artigos. Esses artigos o presidente Pacheco recebeu e me designou naquele momento, em 24, como relator desse projeto. De lá para cá, Bel, é importante esclarecer que eu pedi 3 audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça. Nós realizamos essas audiências, ouvimos quase 20 juristas, entre membros do Ministério Público, a universidade, por exemplo, da USP participaram. Advogados criminalistas, vários juristas, para também dar luz àquele relatório do anteprojeto oferecido pela Comissão de Juristas. Eu estou com o relatório praticamente pronto e não houve a decisão política da Casa e nem brecha para tratar, para a gente colocar ele no plenário para discutir. Porque, infelizmente, vocês estão vivendo aí, todo dia é uma nova confusão, todo dia é um ambiente complicado e você não pode tratar uma lei dessa para o momento quente da agenda. Ela precisa ser tratada fora de tudo isso, porque nós estamos falando de uma lei muito séria. Uma lei que não trata sobre ministro do Supremo apenas, ela trata do presidente da República
até o vice-prefeito e o prefeito lá na ponta. Senador... Então você pega todas as autoridades do Brasil e que são agentes públicos, eles estão alcançados por essa reformulação da lei de crime de responsabilidade. Eu gostaria de pegar esse gancho do senhor, que o senhor explica que não diz respeito apenas a ministros do Supremo, né, diz respeito a outras autoridades. Porque o maior medo que a gente tem enquanto sociedade é ficar essa sensação que tem gente que está blindada demais. Ah, nossa, não, esse aqui está mais blindado que outra autoridade. Ah, não, esse aqui só pode pedir o processo ou dar entrada com o processo de impeachment se tiver encaixado em tais regras. Aí a gente que vê de fora fica parecendo que é tanta regra, tanta blindagem, que nunca ninguém vai responder por nada. Então a gente não precisa ter esse tipo de olhar. É isso? Vocês garantem que no trabalho de vocês, aquilo que tiver que ser feito vai ser feito e quem tiver de responder por qualquer problema / crime que seja, vai responder independentemente do cargo. Independentemente do cargo. Lá em 50, a lei que está lá em vigor hoje, cheio de brecha, cheio de lacuna, até os torcedores do impeachment de plantão, porque tem gente que vai para a eleição agora com a bandeira, vote em mim que eu vou ter coragem de impeachment o ministro, como se isso fosse a grande bandeira para resolver os problemas reais do povo brasileiro. Então, a lei que está aí atual, ela jamais faria com que o impeachment andasse. Por tantas brechas que tem, ela seria judicializada e seria julgada por quem? Então, hoje, a lei que vai ser reformulada, ela vai, dos comandantes das Forças Armadas vão estar tratados o crime de responsabilidade deles, vai estar tratados os membros do CNJ, do CNMP, membros do Ministério Público, você vai estar tratando lá membros dos tribunais superiores, os tribunais regionais federais, os juízes estaduais, você tem todo um arco. Prefeitos e vice-prefeitos, hoje a atual lei, os prefeitos e vice-prefeitos, eles são julgados não é pela de 50, é pelo aquele decreto de 67, Nossa. Que foi ainda na época da ditadura. Então, assim, quando uma Câmara se rebela contra um prefeito, ela simplesmente liga o trator e em um mês ela caça ele e ele não pode fazer muita coisa porque ainda tem muita brecha. Então, nós vamos estar regulamentando e tudo isso vai estar lá com regras claras. Agora, eu peço venha quem discorda, mas nós estamos colocando, sim, estamos sendo mais rígidos na questão de quem pode pedir o impeachment e como se aceitar ele. Por quê? Porque isso não pode ser um instrumento político e muito menos um instrumento de descontentamento. Ah, eu não estou gostando do presidente de plantão, eu quero abrir o impeachment contra ele. Gente, remédio contra presidente, por exemplo, que você não gosta do governo dele, é voto. Você vive num regime democrático, aí você vai lá, vota e tira. Agora, usar a lei do impeachment para fazer golpe, aí não dá e eu jamais vou deixar o meu nome também na história. Clarissa? Muito obrigada, relator, por participar aqui com a gente dessa conversa. Sempre é importante ter a sua visão e trazer isso para a nossa audiência. Eu gostaria de trazer para a nossa discussão o relacionamento do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional e a forma como a liminar ali do ministro Gilmar Mendes, de certa forma, acabou abrindo aquela brecha política que o senhor disse que não tinha. Como que o senhor enxerga essa decisão, a forma como esse movimento acabou fazendo com que o Congresso tivesse que botar esse tema em discussão? Porque muito do que a gente discute a respeito da relação entre Supremo e Congresso tem a ver com a omissão do Congresso Nacional em votar, apreciar determinadas matérias que acabam indo parar no Supremo. Eu também sou de acordo. Se vocês pegarem nos anais da Casa, na Câmara dos Deputados, ainda como líder da minoria e também do PDT, lá quando eu ainda era deputado federal, eu dizia que um dos culpados pela judicialização da política somos nós mesmos os que perdemos no plenário. Porque tudo que se perde a gente recorria, a gente que eu digo, a minoria, porque eu nunca assinei uma peça para recorrer contra uma decisão do plenário. Você tem que saber ganhar e você tem que saber perder. Então, tudo que acontece, você vai lá e reclama na Justiça, e aí acaba a Justiça achando que ela pode fazer com que o Congresso vire apenas um órgão de correção dela, ou nem isso, né? Apenas acompanhar os trabalhos, se ela confirma ou não. Então, nós temos que inverter isso, mas não é na briga, não é na porrada, não é na bomba, não é assim. Eu acredito que essa decisão, como relator de um projeto que está tratando o mesmo assunto, eu vou preferir nem emitir opinião o que eu acho a respeito. Mas a decisão de se retirar essa liminar
e devolver ao Congresso e manter da forma que é, a forma legítima do Congresso poder tratar do assunto, ela estanca uma sangria, ela dá serenidade ao caso e, pelo contrário, eu não digo que esfria, ela volta para a temperatura normal que tem que ser tratado o assunto. Nós vamos chamar uma sessão de debates no plenário do Senado Federal, logo depois do Carnaval, e essa sessão de debates nós vamos dar luz aos artigos que eu mesmo já disponibilizei aos colegas senadores e senadoras, para que na última revisão a gente possa ir para o voto. Já tem membros, colegas que disseram que são contra em algumas posições, em alguns pontos. Nós iremos defender o nosso ponto de vista e iremos respeitar a maioria, a soberania do plenário do Senado Federal. Seguimos aqui ao vivo com o senador do PDT do Maranhão, que nos fala sobre as mudanças nessa lei de impeachment, que é lá de 1950. Então, que a ideia, né, senador, seria alinhar aqui algumas brechas, melhorar, reduzir alguns problemas. Luísa Martins. Oi, senador, bom dia. Muito obrigada por essa entrevista aqui ao Live CNN. Senador, o senhor disse em entrevista aqui à CNN no passado que chegou a ter uma interlocução ali com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, para que, naquela época, o julgamento ainda estava agendado, né, para começar amanhã, agora saiu de pauta, né? O senhor tinha pedido que isso acontecesse ou que houvesse algum pedido de vista, e agora o ministro Gilmar Mendes recuou naquele ponto da liminar e pediu uma pauta no plenário físico, né, o plenário presencial, o que provavelmente, diante do calendário, fique aí para 2026. Como que foi essa interlocução com o ministro Fachin? Ele deu algum indicativo para o senhor de que, de fato, vai dar tempo aí para o Senado avançar com essa matéria antes de levar esse caso a julgamento? Olha, eu falei com ele logo naquele dia que nós conversamos, no final de semana, eu acredito, sexta-feira passada, ou quinta, e levei a ele essa minha preocupação e, obviamente, como nós já tivemos a experiência de tratar entre as duas casas, mas naquele momento ele no TSE, como vice-presidente do TSE, junto com o ministro Barroso, eu fui o relator que adiou as eleições no período da pandemia, que eles precisavam, que é por conta das recomendações que nós tivemos dos especialistas, por conta das preocupações que se tinham, nós adiamos para novembro. Então, naquele momento, nós acabamos que trocamos ali muitas ideias e compartilhamos ali a estratégia para que pudesse aprovar em tempo recorde a PEC nas duas casas, na qual eu relatei no Senado Federal. Então, eu tomei a liberdade, sim, de procurá-lo e levar essa preocupação para que eles refletissem. Por quê? Esta lei que nós vamos votar no Congresso Nacional, assim que ela for sancionada, a matéria que está sendo julgada pelo Supremo, ela vai perder o objeto, porque está tratando de uma lei de 50 e nós estamos reformulando ela, então vai gerar uma nova lei, um novo número, um novo processo, então essa vai perder o objeto. Então, não há de se pensar, pelo menos no nosso ponto de vista, em qualquer urgência ou emergência, principalmente porque nós não estamos vivendo nenhum processo nesta quadra agora, de 25, que trata algum assunto do impeachment que precisa desesperadamente resolver o assunto ou essa matéria. Então, ele sinalizou sim, caso a gente avançasse na quarta-feira e o julgamento também, de ele pedir vista para dar esse tempo para que nós pudéssemos avançar no início do ano que vem no Senado. Como já na terça-noite, nas últimas conversas que eu fiz com os líderes da casa, eu preferi pedir, freio de arrumação, mesmo que o julgamento aconteça, mas não dá para fazer desse jeito, até porque eu não quero ser o relator de uma lei que foi para o plenário por conta de uma liminar. Aí você apequena um debate e tira a luz de verdade da seriedade que tem que ter essa lei, repito, porque ela trata de todos os agentes públicos, de muitas autoridades, e eles precisam ter o direito todos de opinar, obviamente, como fizeram, mas de revisar essas posições que eles têm, nós temos, para que a gente possa colocar aí no texto minimamente uma lei que atenda aí o que a Elisa colocou no início. Qual é a sensação do cidadão? É autoridade, ele nunca vai nem ser julgado, nunca vai ser nem denunciado, nunca vai acontecer nada. E nós não podemos mais, em pleno século XXI, viver desta forma. Agora, não dá também para achar que na política vai tudo se resolver através de um instrumento desse. Então, nem 8 nem 80. Você tem que ter ali um plano de saúde. Você tem ele, mas você nunca quer usar.
Então, mas se precisar, tem que saber que ele vai funcionar. Senador, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou aproveitar o último minutinho para passar a palavra para Isabel Mega. Bel, por favor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Senador, a gente vê muito um discurso da direita de fazer uma maioria no Senado, olhando também para a possibilidade de se abrir processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Com essa pauta sendo jogada para 2026, mais próximo da eleição, isso não contamina um pouco o clima de debates no Congresso Nacional? E como é que o senhor vê também o argumento que ficou muito presente na decisão do ministro Gilmar Mendes sobre a banalização dos pedidos de impeachment? Como é que o relatório do senhor vai dar uma resposta a isso a partir das novas regras que vão ser criadas? Primeiro, nós vamos ter que chamar a responsabilidade cívica de cada colega senador e senadora e dos parlamentares na Câmara que vão revisar essa lei. Porque não dá para imaginar que numa altura dessa do campeonato, o Brasil, do tamanho que nós temos, ter hoje agentes públicos que vão se candidatar, pessoas públicas que vão se colocar à disposição de vir para o mandato simplesmente para abrir uma guerra entre as instituições. A nossa democracia já foi testada, desafiada de todas as formas. Recentemente, vocês viram o que aconteceu aqui em Brasília e nós precisamos, de verdade, trazer o debate que interessa. O que pode ajudar os estados, o que pode ajudar os municípios a enfrentarem a vida real do povo brasileiro. Que enquanto ficam muitos aqui numa bolha discutindo o sexo dos anjos, lá na ponta as pessoas querem saber se o posto de saúde está funcionando, se tem médicos, se tem especialistas, se a pessoa que vai ter seu primeiro emprego, se ela vai ter a sua casa para realizar o seu sonho ali dentro de programas importantes como Minha Casa Minha Vida. Aí você vai ter várias políticas públicas que precisam de verdade ser colocadas no debate eleitoral. O tempo é curto, mas eu te digo que, de verdade, eu espero que no primeiro semestre a gente tenha essa maturidade para poder discutir o que importa para o Brasil, que são entregar boas leis, não é para o próximo governo, são leis para o Estado brasileiro. As leis não podem ser olhadas para um umbigo agora, porque lá no Nordeste a gente fala muito isso. O risco que corre o pau, corre o machado. Então não dá para você fazer agora achando que vai fazer para uma quadra, que lá na frente também eles podem inverter e reverter o cenário, e aí os seus, que eles chamam de seus, também podem sofrer com esse tipo de remédio que na verdade vira veneno. A gente está genuinamente com esse desejo, viu, senador, de que as leis sejam feitas ali para atender ao povo e não aos interesses políticos. Então, a gente vai se agarrar aqui nessa esperança que muita gente chama de ingenuidade, mas a gente continua aqui na crença absoluta disso tudo, senador. E o Senado, você vê que tem tido essa responsabilidade. Recentemente, a PEC da bandidagem, vocês viram como foi rápido a resposta do Senado Federal. Várias leis que nós aprovamos que são revisadas lá, que são feitas lá, que são revisadas aqui. Então, sim, esse sistema bicameral ajuda a fazer esse freio e também as correções de possíveis excessos. E isso vai traduzindo lá na ponta para o cidadão. Vou te dar um exemplo bem simples. Vamos rapidinho, senador, que eu estou aqui com o cronômetro na minha cola. Tá, bem simples. No marco de garantias, aquele que eu fui relator, quando veio da Câmara, eu não acredito que foi de propósito. Passou despercebido, mas autorizava banco a fazer penhora de bem familiar. Ou seja, a pessoa que só tinha uma casa, se ela tivesse devendo, a casa dela podia ser penhorada. Olha o absurdo que era isso. E nós revisamos e tiramos isso. Então, a gente tem produzido, sim, bons resultados para o Brasil e eu acredito que com esse espírito nós vamos entrar 2026 aqui juntos comemorando esses resultados que vão continuar sendo entregues. Muito obrigado.